Olá, alunos! Hoje estaremos dando início ao módulo D. Hoje falaremos sobre as principais doenças que acometem os idosos e agora iremos começar falando sobre as demências. O que é a demência, pessoal? Demência é uma condição em que ocorre a perda da função cerebral, problemas cognitivos, a perda da memória, raciocínio, a linguagem, o comportamento. Então, pessoal, muitas das vezes, eu falo para vocês como cuidadores de idosos que estão fazendo o curso, a demência, nem sempre o paciente, que é um paciente que ele é demenciado, ele já está com Alzheimer. As pessoas confundem muito. Quando o idoso ele já começa no seu grau de demência, ou aparecer qualquer tipo de demência, como um exemplo que nós vamos falar mais à frente, um esquecimento de uma chave que não sabe onde colocou, ele começa a trocar nome dos familiares, do cônjuge. Então, o que acontece? Nem sempre a demência ela já está relacionada com Alzheimer. Tem idosos que, por decorrer da idade, com a idade já avançada, eles começam a desenvolver um grau de demência, mas não necessariamente ele está com Alzheimer, está apresentando Alzheimer, porque muitas das vezes começa aos 80, aos 89 anos, um exemplo mais ou menos, e aí os familiares já pensam que o paciente está já com Alzheimer. Ele está com Alzheimer. Não, ele está num grau de demência que, em decorrer da fisiologia do envelhecimento, essa demência pode ou não ocorrer em determinados idosos. Tem muitos idosos, pessoal, que têm aí 100, 101 anos e tem uma memória, tem uma cognição super preservada, não apresenta nenhum tipo de demência, mas já tem outros que começam com quadros demenciais lá para os 80, 90 anos. Agora, temos que sempre estarmos alerta quando o paciente começa a apresentar um grau de demência, esse grau vai evoluindo e esse idoso, ele é um idoso ainda considerado jovem. Um exemplo, 60, 70 anos, já começa naqueles picos de esquecimento, 65 anos, aí já é algo para se preocupar, Os dois casos é algo para se preocupar, mais porque aí ele é um idoso ainda, que ele acabou de entrar na fase de ser idoso, que é a partir dos 60 anos aqui no Brasil. Então, temos que saber desassociar a demência do Alzheimer, que nem sempre a demência ela está acompanhada do Alzheimer. Então, o que um idoso ele apresenta quando ele está apresentando uma demência? Problemas cognitivos. O comprometimento cognitivo leve é uma condição que afeta pessoas que estão nos estágios iniciais da demência ou da doença de Alzheimer. Por que eu coloquei esse slide? Por quê? Porque o Alzheimer, ele acompanha a demência. Um paciente que ele está no grau já de Alzheimer 1, 2, 3 ou 4, que é fase inicial, que é a fase inicial, intermediária, a fase final e terminal, esse paciente, obviamente, que ele está num grau totalmente demenciado. Mas não quer dizer que essa demência está porque esse paciente está com a doença de Alzheimer. Então, uma das primeiras coisas que afeta é a cognição desse paciente, é o raciocínio de um paciente de demência. Agora estamos falando de demência, para depois nós entendermos a demência e falarmos sobre o Alzheimer, que é uma das principais doenças que acometem os idosos, tanto quanto a demência também. Mas o Alzheimer é algo muito mais sério, é algo que requer muito mais entendimento, é algo que não é fácil
de saber se o paciente realmente ele já entrou no grau, no estágio 1 ou 2 do Alzheimer. Então, a cognição, pessoal, cognição pode ser compreendida a modo grosso como a capacidade de pensar e tomar decisões. Aí eu coloquei uma fotinha aí para vocês, né, de um idoso que ele está pensando. O que começa? Esse idoso está pensando. Ele começa sempre com pensamentos. Pensamentos de quê? De esquecimento, né? Ele está num grau de demência, ele esqueceu, né? Eu vejo vários exemplos de pacientes que estão iniciando, né, quadros demenciais, como um exemplo. Eu tenho um avô que ele tem 89 anos e ele não tem Alzheimer, né? Já quase para fazer 90 esse ano, ele não tem Alzheimer, ele tem a demência. Então aí a minha tia, ela liga para mim e fala, né, como ele está se comportando durante o dia a dia dele, né? Ele já está bem assim um pouco debilitado. Aí eu falo para ela, eu preciso ir ao médico, aí eu levo ele ao médico para fazer todos os exames. Não é fácil, né, saber se realmente ele está com Alzheimer, mas pela idade que ele tem e pelo que ele apresenta, são picos de esquecimentos, assim, mas não são todas as vezes que ele esquece alguma coisa. Ele fica num período de agressividade à noite, não consegue dormir, insônia, mas isso tudo é devido ao estágio demencial que ele está devido à idade dele. Então ele não está com Alzheimer, porque se ele estivesse já, né, apresentando essas demências e não conseguisse, né, se alimentar por via oral, porque o Alzheimer ele acompanha inúmeros problemas que traz para esse paciente. Então ele se alimenta sozinho, ele consegue fazer, né, nas limitações deles, as AVDs, que é a atividade de vida diária. Então ele é um idoso que está o quê? Demenciado. Então a primeira coisa no sintoma da demência é o esquecimento. Ele começa a esquecer, né? Um exemplo, ele vai no mercado, deixa o carro, quando ele volta ele não sabe onde ele deixou o carro no estacionamento, ele fica procurando o carro, ele esquece o nome das ruas, ele vai, um exemplo, para fazer uma consulta no médico. Eu já vi relatos disso, que está até com a esposa do lado, a esposa perguntou para esse senhor idoso, nossa, mas onde você está indo? E ele afirma, né, que está indo para aquele tal lugar, mas ele mudou o percurso do caminho. Por quê? Porque ele esqueceu o percurso do caminho. Outro exemplo também até, né, que foi citado por uma pessoa é que o avô esqueceu de buscar a neta na escola. A neta estava na escola e ele nem lembrou que a neta estava na escola. Então ele já está num período de demência. Só que esse outro idoso que eu falei agora para vocês, que esqueceu as netas na escola, ele já é um idoso que ele é mais novo. Então é um idoso que tem que ter uma atenção para ver se essa demência não vai evoluir. Porque se essa demência evoluir, mas mesmo assim, a primeira coisa, começou esses picos de esquecimento, tem que levar esse idoso no geriatra, tem que levar esse idoso no médico, para esse médico fazer um acompanhamento, como vai evoluir esse grau demencial dele, para poder ser detectado, se for Alzheimer, ter que fazer exames laboratoriais, ter que fazer exames de imagem, que a gente detecta o Alzheimer em exames de imagem, né? Porque o Alzheimer, ele, às vezes, eu falo que ele sempre, até para o médico, ele é difícil o diagnóstico, porque talvez o médico, ele diagnostique o paciente apenas num grau demencial, mas ele já está no grau de Alzheimer, viu, pessoal? Então, cognição, né? A cognição é isso, a cognição é a capacidade que ele perde de tomar decisões e de pensar, ok?